a gente teve, na semana passada, uma live que eu julgo importantíssima, promovida pela Secretaria de Saúde, com os diretores das UTIs dos hospitais da cidade. Tinha a diretora do Ibiapaba, da Santa Casa, do Hospital Regional, enfim, que aquela live ela deveria ser transmitida para toda a cidade, todo mundo tinha que ver a real situação que a gente está vivendo aqui agora. E eles chamam muita atenção, e que aí eu achei muito importante, que os médicos ali estavam ressaltando, com a relação a essa questão do tão falado tratamento precoce que muita gente tem defendido. E eu entendo de verdade que a gente, numa situação tão crítica, tão alarmante como essa, que a gente busque saídas, busque alternativas, mas, lamentavelmente, ainda não temos nenhum tratamento eficiente contra a Covid. E eu fico muito preocupado quando a gente vê figuras públicas, quando a gente vê pessoas que são influentes na sociedade que a gente vive, defendendo esse tipo de medida, que já foi comprovadamente negado, pelo menos esses que estão sendo pregados, com ivermectina, cloroquina, azitromicina, zinco, enfim, um monte aí que tem sido propagado. A gente já tem comprovação científica que não funciona. E, pelo contrário, né, os próprios médicos falaram na live semana retrasada que cerca de 90% dos pacientes que estão chegando aqui com casos graves fizeram o tratamento, não funcionou o tratamento e ainda piorou o quadro, porque a gente vê casos aí de pessoas com cirrose hepática, falência dos rins, enfim. Então, a gente está numa situação muito, muito complicada e é natural a gente buscar essas saídas, mas essas saídas têm que ser com base científica. E eu fico muito preocupado quando eu vejo figuras públicas, em todos os níveis, políticos, celebridades, enfim, defendendo esse tipo de tratamento que é ineficaz e que ainda piora a saúde das pessoas. Então, a gente tem já todo o problema da pandemia, a gente já tem todo o problema das cirurgias eletivas que não estão sendo feitas e que agravam o quadro de saúde de inúmeras outras pessoas, todos os outros problemas, as outras doenças que continuam acontecendo, e a gente ainda tem esse agravamento agora com relação a problemas aí derivados desse tal tratamento precoce, desse tal kit Covid aí que tem sido tão alardeado e que, repito, não tem embasamento científico, tá? Embasamento científico, quando a gente fala, de novo, ciência não é opinião, ciência é baseada em dados, em fatos. Então, eu acho muito importante chamar atenção para isso. E aí, eu queria já pegando o gancho nisso, a gente viu no último dia 31 algumas manifestações Brasil afora, e aqui em Barbacena não foi diferente, contra a onda roxa, contra isolamento social, defendendo tratamento precoce, e o mais absurdo, defendendo intervenção militar. Olha o ponto que nós chegamos, gente. Mais uma vez, a gente está em 2021 e ainda tem gente defendendo intervenção militar. E, lamentavelmente, mais uma vez, com participação de figuras públicas, participação de muitos agentes, até políticos, participando desse tipo de manifestação. E é bom a gente ressaltar, são atos antidemocráticos. A gente tem que lembrar que o nosso país viveu recentemente uma ditadura que durou 21 anos, que torturou, matou, que sumiu com pessoas simplesmente porque discordavam do regime. Pessoas, figuras políticas, sim, mas também pessoas comuns que simplesmente discordavam da política da época. Então, a gente não pode admitir que, em plena democracia, ainda tenha gente defendendo esse tipo de ação, atos antidemocráticos, atos que visam instalar uma ditadura que não aceita contraditório, que não aceita aquelas pessoas que pensam diferente. Nós aqui vivemos numa casa legislativa que temos pensamentos contraditórios e que nós debatemos aqui com seriedade, sempre respeitando as pessoas, respeitando as opiniões. E isso é democracia. É isso que a gente tem que defender. A gente não tem que defender intervenção militar, a gente não tem que defender regime que publica ato institucional que caça casas como essa, como o ato institucional número 5, que caçou os direitos políticos das pessoas, que fechou o Congresso Nacional. Então, a gente não pode aceitar, isso é inadmissível. Não dá para a gente aceitar isso com naturalidade, especialmente quando a gente vê agentes políticos defendendo esse tipo de ação. Então, eu venho aqui repudiar mesmo esse tipo de ato que algumas pessoas, felizmente poucas pessoas, mas lamentavelmente com algumas figuras públicas, atos que vêm pedir esse tipo de intervenção. E aqui, eu queria só para exemplificar, quando a gente fala o que é uma ditadura, contar aqui, a gente não quer que algumas histórias, como, por exemplo,
A do Luiz Carlos Marques do Nascimento, que ele foi fichado como terrorista depois de ter sido separado da avó no DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social. Detalhe, o Luiz Carlos tinha 6 anos de idade. 6 anos. Tem também a Zuleide Aparecido do Nascimento, com 5 anos de idade, foi tratada como terrorista, taxada como terrorista e foi exilada. Ou Samuel Ferreira, de 9 anos, que foi torturado no DOPS, banido do Brasil sem documentos. Então, a gente não quer que esse tipo de história se repita. A gente não quer ver mulheres que foram estupradas, que foram violentadas com choque elétrico nas partes íntimas, pessoas que foram torturadas na frente de seus filhos, crianças que foram torturadas porque discordavam do regime político na época. A gente não quer mais isso. Isso é crime contra a humanidade. A gente não pode aceitar jamais esse tipo de crime, nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo.